Olá, voltamos para mais essa videoaula. Esse que é o sétimo vídeo da nossa linha do tempo. Estamos buscando fazer uma síntese da história da filosofia de forma resumida e de forma a levar reflexões quanto a uma síntese mesmo, como aspecto de fazer um resumo para que fique mais fácil estudar. E, primeiramente, antes de começar a falar do conteúdo teórico da aula de hoje, eu quero pedir desculpas pela demora das postagens do vídeo, por falta de tempo mesmo, que eu não tenho continuado a fazer essa análise, e agradecer a todos os comentários que tenho recebido desde que postei o primeiro vídeo, pedindo mais vídeo, comentando, dando dicas, inclusive mudei algumas coisas na formatação com dicas de vocês. Obrigado pelos elogios, que bom que está servindo e por que está servindo, por todos os likes, todos os gostei que recebi. Vou continuando esses vídeos. E a princípio eu quero retomar a ideia de cronologia. Eu tenho percebido vários alunos com essa dificuldade de responder questões de filosofia, justamente por não ter esta visão cronológica da história do tempo, né? Então, não percam o foco naquilo que é preciso para responder uma questão de filosofia e até mesmo para conversar de filosofia. Por quê? Se eu digo para você, olha, o que é a verdade na filosofia? Peraí, a verdade para quem? Para os antigos gregos? Para os filósofos do movimento sofista? Ou para os clássicos? Para quem? Se você quer saber a verdade. Então é preciso que você tenha a visão cronológica de qual tempo, da onde nós estamos na história da filosofia, se é filosofia antiga, se é filosofia moderna, quem foi o pensador que disse, influenciado por quê, tá? Então a filosofia e a história não se separam. E vocês precisam de ter essa ideia cronológica. Tá? Um aluno que confunde, por exemplo, para responder uma questão de vestibular, os pensadores clássicos da filosofia antiga com um filósofo medieval ou um filósofo do iluminismo, ele está fadado a errar. Okay? Então, vamos retomar a ideia de cronologia. Tem que ter foco e visão nisso. Então, nos últimos vídeos, nós falamos de filosofia antiga. Tá? Primeiro, nós começamos falando da ideia do nascimento do mito. Né? A filosofia nasce com uma proposta cosmológica. Depois, nós passamos para a filosofia antiga, né? E fizemos os pré-socráticos, depois os clássicos gregos, e com os clássicos gregos falamos dos sofistas, né? Sofistas, Platão, Sócrates e Aristóteles. E agora, nesse sétimo vídeo, depois de falarmos do final da Idade Antiga, que foi justamente com o movimento helenismo, né? O movimento da filosofia helenística, e as principais correntes helenistas do epicurismo, estoicismo, ceticismo. O nosso vídeo foi sobre isso. Agora vamos entrar na Idade Média. Vamos falar de filosofia medieval. Vamos falar nesse vídeo sobre filosofia medieval. Ok. Primeira coisa. Filosofia medieval ela tem dois principais movimentos. Quais são eles? Primeiro, a patrística, depois a escolástica. Muito bem, a patrística é o movimento dos primeiros padres da igreja aqui, logo no início do cristianismo, no que nós chamamos de cristianismo primitivo. Okay? Lá no século 2, 3, nós já temos movimentos patrísticos. Uma intenção de quê? Qual que é o objetivo da filosofia patrística? Uma intenção de utilizar a filosofia para argumentar a favor da fé. E eu vou falar melhor disso nesse vídeo. E qual que é a principal característica
dos dois movimentos? A busca por conciliar o pensamento clássico grego com a ideologia cristã. Vamos fundamentar isso melhor com história. Tá, quando se fala em característica principal da filosofia medieval, eu digo para vocês que é o teocentrismo. E o que é esse teocentrismo? Teocêntrico significa Deus no centro da reflexão e atenção filosófica. É exatamente isso. Nós temos aqui o quê? A filosofia antiga, que tinha uma visão ética, uma visão da lógica, do raciocínio, ou seja, o homem estava no centro. Visão política, o homem era o centro da atenção e reflexão. Era antropológico. O homem era a reflexão filosófica na Idade Antiga. E agora, com a Idade Média, quem está no centro da atenção e reflexão filosófica é Deus. Okay? A ética, a estética, a política, a lógica, vai se remeter a essa principal característica, que é o teocentrismo. O teocentrismo, então, ele vai estar presente tanto na patrística quanto na escolástica. Mas vamos lá. Para falar de início da Idade Média, precisamos falar da ascensão do cristianismo. O cristianismo se tornando religião oficial de Roma, mais ou menos no século III, foi uma provocação de algo que iniciou com o próprio Jesus. O que era a proposição de Jesus? A proposição era de que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os primeiros cristãos perseguidos pela força romana, né, a princípio, perseguidos por questões políticas, o medo que se tinha de que o cristianismo se acendesse e tomasse o império, ele começa a crescer e se espalhar realmente, como Jesus desejou, a toda a criatura, todo o espaço. E nós temos como responsável disso, início, as cartas do apóstolo Paulo aos Efésios, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, na intenção de quê? De espalhar o cristianismo. E se espalhou. Espalhou tanto que se tornou religião oficial de Roma. Então, o impacto do cristianismo, né, como religião oficial, como aceito, e agora como a ideia de que se torna, inclusive, político, né, vamos ter que argumentar sobre as suas verdades, sobre aquilo que é ideologia na defesa do cristianismo. Na onde, como que iriam argumentar isso? Por então, beber da argumentação filosófica. Então eu já adianto para vocês que a filosofia medieval vai ser o quê? Vai ser a tentativa de cristianizar o pensamento clássico grego de Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente. E para isso nós precisamos falar sobre o neoplatonismo. Aqui, o neoplatonismo, ou seja, um novo Platão, uma nova filosofia de Platão, ela não foi iniciada com Agostinho, que é o principal representante da patrística, e sim com Plotino, um filósofo. E o que? Representa a primeira tentativa séria de conciliar filosofia, que concretamente a filosofia platônica, com o cristianismo. Plotino vai defender a ideia que depois Agostinho continua, de que a ideia de um Deus, de um ser soberano, de um ser superior, com argumentações racionais filosóficas. Okay? Então, para entender o início da Idade Média, né, nós precisamos entender a força do cristianismo crescente, urgente, e agora se nascer pelo Império Romano, os templos que antes eram dedicados aos deuses, agora serão dedicados ao quê? O Deus único e aos santos da igreja. O mármore que era dos templos, o mármore que era das estátuas gregas e romanas, vamos transformá-lo em mármores de estátuas de deuses, de divindades católicas, que aqui nós ainda não vamos chamar de catolicismo, porque não foi ainda o cisma do Oriente,
não temos os romanos, os ortodoxos católicos, aqui nós temos o cristianismo primitivo. Então, a filosofia medieval já inicia-se no cristianismo primitivo. Mais precisamente, no ano 325, nós temos o primeiro concílio da Igreja, chamado de Concílio de Niceia. O que esse concílio fez? Ele decidiu verdades da Igreja. Decidindo verdades da Igreja, ele precisava o quê? Argumentar, tornar esse pensamento, tornar essas verdades aceitas dentro do Império. E aí, então, surge a patrística. E o seu principal representante, Santo Agostinho. Se for para definir patrística, eu digo para vocês que patrística é o movimento dos primeiros padres da Igreja na tentativa de teorizar a fé cristã. E teorizar como? Com o uso da filosofia. Muito bem, então Agostinho, ele vai pensar as principais questões da filosofia medieval, que depois serão continuadas pela escolástica. O principal representante da escolástica, Tomás de Aquino, provavelmente veremos no próximo vídeo, porque senão esse vai ficar muito longo. Primeira coisa, o que eles precisavam defender? O Concílio de Niceia, lá no ano de 325, tinha definido algumas verdades quanto à interpretação religiosa do cristianismo primitivo. A Trindade, né, Deus é um unitrino. Jesus, ele é 100% divino, 100% humano. Jesus é a salvação, não mais os deuses que poderiam me dar alguma luz, agora é a ideia de Jesus. A forma virginal de Jesus, Jesus nasceu de uma virgem, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, isso já era verdade para eles, verdade de fé, subiu ao céu e retornará. Ok. E ainda, sexta verdade aqui da defesa do Concílio de Nicéia, no final dos tempos todos os mortos ressurgirão. Me parece que eram verdades religiosas muito diferentes daquilo que se era tido no Império Romano. Lembrando que a cultura romana de culto aos deuses tinha também dentro da sua religiosidade, as defesas e explicações fantagóricas, né? Explicações mitológicas, que já estavam em declínio. Né? O culto aos deuses já estava em declínio. Então nós vamos ter aqui o quê? Uma tentativa dos primeiros padres, da patrística, por tentar convencer dessas verdades. Tentar convencer o império, as pessoas, e tornar uma religião, para ser uma religião oficial, né, precisava de força. E vão, então, beber dos clássicos gregos para isso. Então ficou claro que, partindo da formulação da filosofia medieval cristã, nós temos a tentativa dessa cristianização. E na filosofia medieval, o que nós temos dela de herança? Muito da nossa cultura, palavra. Eu até costumo dizer para os meus alunos que nós não somos, mesmo se não somos religiosos, não frequentamos uma igreja cristã, nós somos culturalmente cristãos, por questões de comportamentos. Então somos gregos, romanos, cristãos, porque gregos por causa do berço da filosofia na Grécia. E é justamente puxando isso os primeiros padres patrísticos vão argumentar, fazer apologética. Não esquece dessa palavra apologética, que a apologética é o quê? É a tentativa de argumentar questões de fé com o uso da razão. E essa é uma característica principal dos patrísticos. E aqui no cristianismo, que já foi depois, praticamente na época do cisma do Oriente, né, Agostinho viveu a igreja já sentindo essa latência, que depois se dividiu, ele que é de 354, né, do ano de 354, depois o cisma do Oriente vai acontecer em 431. Então ele teorizou muita coisa e ficou dentro dessa verdade, tanto para o Oriente quanto para os romanos. Que aí tem a igreja ortodoxa e a igreja católica. Muito bem. Santo Agostinho. Santo Agostinho é influenciado pelo maniqueísmo.
O que é o maniqueísmo? Vou falar melhor disso, mas o maniqueísmo é a corrente que vai ter uma diferença entre bem e mal. E também pelo neoplatonismo. De quem? Que eu falei agora? Do neoplatonismo de Plotino. De tentar resgatar a filosofia de Platão, mas com argumentações apologéticas. E defende que Deus criou a alma para dominar o corpo e dirigi-lo. Olha só, muito parecido com o que Platão já falava e Sócrates também. A prática do bem será então aquilo que é o foco, né, do comportamento. Visão que filosófica e ética. Ok, mas Agostinho entendia que o homem é um ser racional que possui livre-arbítrio. A ideia de livre-arbítrio, que é argumentada na teologia, foi fundamentada pela filosofia. E pode fazer, então, se o homem tem livre-arbítrio, pode fazer o corpo assumir o domínio da alma. Olha só, e praticar o mal. Então, o corpo é referência de mal, e a alma, que lembra que a alma para os gregos tinha sentido de razão, aqui vai ter um sentido religioso. O corpo não pode ser o dominador. A dominadora tem que ser a alma. Ok? Por quê? Lembra que a ideia de vício existia já para os gregos? O excesso é vício? Então aqui nós precisamos entender que o vício vai ser o quê? Chamado de pecado, que é a cristianização da filosofia. Muito bem. Porém, o homem que trilha o caminho do pecado pode ser salvo através da graça divina. Entender essa ideia. Ok. Além disso, acreditava que na existência de dois mundos. Veja só, a existência de dois mundos. A cidade dos homens, que corresponde ao mundo sensível, né? E a cidade de Deus, que corresponde ao mundo das ideias. Percebe a semelhança entre a teoria de mundo das ideias de Platão, que eu já falei no outro vídeo, com a teoria de Agostinho. Eu até costumo dizer que essa teoria de cidade de Deus, cidade dos homens, não é nada mais do que mudar nomenclaturas e acrescentar algumas coisas da verdade cristã. Por quê? Porque é a teoria do mundo das ideias de Platão. É a teoria do mundo das ideias com uma leitura cristã. Cidade dos homens é o que? O mundo sensível, o mundo das sombras, que Platão diz. Cidade de Deus é o mundo inteligível, aonde que as ideias são matrizes da realidade. As coisas são cópias do mundo sensível. E aqui tem a ideia de pecado formulada e argumentada. Então, considera que na cidade de Deus, que consiste a verdade, como para Platão, no mundo das ideias consistia a verdade. Por essa razão, defende a prevalência da fé sobre a razão. Então, a fé vai dominar a razão. Por quê? Porque a fé indica verdades que a razão esclarece e confirma. Não haveria, então, contradição entre fé e razão para o Agostinho. Só um minuto aqui, deixei o mouse cair. Ok. Então, continuando, veja só como fica a teoria da cidade de Deus. Cidade de Deus, o mundo, teoria do mundo das ideias. Cidade dos homens, mundo sensível. A cidade de Deus, né, tem o ser superior que tudo governa, Deus, que tem, né, seres celestiais, anjos, santos, serafins, querubins, aqui. Então temos aqui mundo das ideias. E aqui cidade dos homens, a terra, como o imperfeito, né, que busca a santidade. Então que para Platão, no mundo sensível, nós precisamos nos afastar das sombras do mundo sensível e se apegar ao quê? As ideias, ao mundo das ideias. Agora para Agostinho, preciso me afastar das questões do corpo, dos sentidos, que são pecado, e me apegar ao que? A verdade divina. E isso tem, gente, uma semelhança, um espelho com a divisão social da Idade Média, né? O clero, nobreza, camponeses e servos. Aqui, acima do clero, a ideia do senhor feudal, do rei,
onde que a voz do rei, a voz de Deus, é a representação disso. Então, percebe que a visão filosófica da existência, metafísica, né? Filosofia por isso, metafísica, de Agostinho, tem um espelho muito semelhante com a ideia de divisão social medieval. E de Agostinho, eu só voltando aqui a Agostinho, antes de entrar na escolástica, voltando na patrística, de Agostinho eu queria falar para vocês da ideia, de algumas outras ideias, né? Alguns pontos que nós devemos saber da filosofia de Agostinho. E primeiro confirmar essa superioridade do corpo sobre a alma, né? A alma deve dominar sobre o corpo, porque o corpo é a matéria. O conhecimento, teoria do conhecimento, o que mais cai em vestibulares, questões de filosofia, geralmente se refere à teoria do conhecimento. Qual que é a teoria do conhecimento para Agostinho? Que o conhecimento é uma revelação divina. A mente, então, só chega ao conhecimento por permissão divina, iluminação. E as boas obras não são o que salvam. O que salva é a graça divina. Mas os homens precisam ter boas obras para manter o seu contato com essa divindade. E a liberdade humana, né, o livre-arbítrio, o mal não existe. O mal não foi criado por Deus, foi o homem no seu livre-arbítrio que escolheu por questões contra Deus. Okay? Então, Deus é o fogo divino, calor. A sombra que existe aqui, fora de Deus, foi porque o homem quis caminhar para Deus. Quis caminhar fora da luz divina. Foi então para a sombra. O que nós podemos entender com isso? Que a ideia de bem e mal, para Agostinho, é uma questão de liberdade, do livre-arbítrio. E a precedência da fé sobre a razão faria com que o homem precise conhecer Deus, a vontade de Deus, é ser iluminada, para então viver retamente, e negar esses aspectos sensíveis, né, do corpo. O homem sensível, ele simplesmente, que só escuta os sentidos, ele simplesmente perde sua natureza racional. E a sua natureza racional aqui, aquela que vai dominar os desejos, os instintos, ela é necessária para Agostinho, para que o homem faça cumprir a vontade de Deus. E como herança do helenismo, né, o Agostinho teve estudos, leituras do helenismo, das filosofias helenísticas. Nós temos o maniqueísmo, que é esse dualismo de bem e mal, de corpo e alma, que o corpo precisa se submeter à sua alma. Se o corpo, por exemplo, se eu como do tanto que eu quero, se eu durmo do tanto que do tanto que meu corpo quer, se eu como do tanto que meu corpo quer, se eu faço sexo do tanto que meu corpo quer, isso é vício para os clássicos. E para o medieval aqui, o Agostinho, isso é pecado. Então esse dualismo existe. E é preciso que o homem se conheça para dominar as suas vontades em favor da sua fé. Ele herda do ceticismo algo quanto a desconfiança dos sentidos. O conhecimento para Agostinho, então, não é seguro pelos sentidos, ele é seguro pela razão. Ele é assegurado pela razão. Então ele herda primeiro do maniqueísmo, dualismo. Do ceticismo, ele herda a desconfiança dos sentidos, que é isso que eu falei para vocês agora. E do platonismo, né, dos platonistas, daqueles que seguiriam a filosofia de Platão, várias coisas. Primeiro, a verdade eterna, porque para os clássicos gregos a verdade ela é absoluta e vai continuar sendo absoluta aqui para os medievais, principalmente para Agostinho. E para Agostinho também nós temos o autoconhecimento, que é algo que Sócrates já falava, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento que é uma ferramenta para o homem ter uma vida virtuosa. Abre parêntese, virtuosa aqui, santa. Abre ainda parêntese, o que é virtude aqui, dentro das áreas temáticas da filosofia,
ética, ok? E é isso que eu tinha para falar sobre Agostinho. Ele é um filósofo que está dentro da teologia. Muitas pregações dentro do cristianismo ainda são fundamentadas nos argumentos filosóficos dele, que poucas vezes, né, os pregadores, aqueles que falam das verdades religiosas, conseguem identificar isso que aconteceu aqui no primeiro movimento da filosofia, que foi do primeiro movimento da filosofia desculpa, o primeiro movimento da filosofia medieval, que foi a patrística. Nesse vídeo, então, falamos da patrística, falei do início do cristianismo, como que ele se torna politicamente forte aqui. Estamos falando de filosofia medieval. No próximo vídeo, falarei para vocês sobre Tomás de Aquino e as provas racionais para afirmar a existência de Deus. Se você gostou do vídeo, dê um curtir aí, gostei, compartilhe. Vamos estudar para os vestibulares, concursos. Esse vídeo tem essa intenção mesmo de comentar e até ajudar alguns alunos a fazer revisão de estudo. Continuem comentando. Qualquer dúvida, dica, estou aberto. Ok? E essa foi a nossa síntese da história da filosofia. E até o nosso 8º vídeo falando sobre a escolástica. Até mais, meu nome é professor Ítalo Silva e o meu blog é italofilosofia.blogspot.com, ok? Até mais, um abraço.